Olá, meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Médios. Já solicitando do nosso Senhor Jesus o amor de nossa vida, que possa nos conduzir mais uma vez nesse trabalho que nós realizamos no nome dele. E que a espiritualidade possa nos inspirar no entendimento da obra O Livro dos Médios. Que assim seja. E hoje, meus amigos, exatamente 23 de abril de 2021. Vamos estudar? Vamos para o Livro dos Médios? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, Manifestações Visuais. Hoje nós vamos iniciar ensaio teórico sobre as aparições, mas vamos iniciar o item 102. Rogando a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a espiritualidade amiga, para que possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Vamos lá então, meus amigos, Livro dos Médios, vamos fazer as nossas anotações necessárias. As aparições propriamente ditas ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Ok, então nós já estudamos as aparições anterior, que é aquele caso isolado. Agora, isolado o quê? A pessoa não é um médium vidente. Ela está num certo transe, enxerga um quadro, uma situação, um espírito. Agora ele vai dizer, as aparições propriamente ditas ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília, ou seja, bem acordado, está lúcido, e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, inicialmente como uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, se vão delineando. De outras vezes, as formas se mostram claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, os aspectos são semelhantes ao que tinha o espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o Espírito se apresenta sobre aquela que melhor nos faça reconhecê-lo, se tal é o seu desejo. Porque aí nós estamos entendendo o corpo perispiritual. O Kardec já fez a pergunta lá atrás. Eu posso tomar de repente, eu em espírito, a forma, por exemplo, da Carla? O que foi dito? Não pode. Mas eu posso, dependendo do meu grau de evolução, de repente tomar a forma de uma encarnação minha anterior. Mas se de repente eu quero vir me comunicar com Augusto, o Augusto conhece a tia. Então eu não tenho, para que eu possa realmente ter um diálogo e ser reconhecida, eu tenho que tomar a forma da tia, para que o Augusto possa reconhecer, é a tia. Se de repente eu tomar uma forma de uma encarnação de 2, 3 séculos atrás, isso para ele vai ser indiferente. Entende? Continua ela aqui. Então, se tal é o seu desejo, ou seja, de ser reconhecido. Assim, embora como espírito não tenha nenhum defeito corpóreo, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para provar a sua identidade. Vamos pegar o nosso Senhor Jesus? Quando ele apareceu aos discípulos, em particular, quando ele olhou para Tomé, o que ele falou a Tomé? Toque, Tomé, em minhas feridas. Então, qual foi o propósito do nosso Senhor Jesus? Para que ele pudesse ser o quê? Reconhecido e comprovar que era exatamente ele que estava ali. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarmos como Esopo, por mais existências que tenha tido depois daquela, aparecerá feio e corcunda, com suas vestes tradicionais. Porque se eu evoquei Esopo e se eu conheço a forma de Esopo,
ele vai ter que se apresentar como tal. Vamos ver rapidamente a bibliografia dele. Esopo é escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. Ele nasceu em 620 a.C. e morreu em 564 a.C., aos 56 anos. Ele foi um escritor, né, a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se atribui a paternidade da fábula como gênero literário. Sua obra, que constitui as Fábulas de Esopo, serviu como inspiração para outros escritores ao longo dos séculos, como Fredo e La Fontaine. E as Fábulas de Esopo, elas sempre tinham no final um cunho moral, uma lição. Uma particularidade notável das aparições é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com nitidez. É por isso que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombra, lembrando que aqui são aparições, tá? Quanto às roupas, compõem-se geralmente de um amontoado de gaze, terminando em longo pregueado flutuante. Completa a aparência uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos é assim que se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, que aí é de comum, porém, os das pessoas que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, os espíritos mostram atributos característicos da elevação que alcançaram. Os que são tidos por anjos apresentam auréola e asas, enquanto outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, e etc. O semblante dos espíritos superiores é belo, nobre e sereno. A aparência dos mais inferiores denota alguma coisa de feroz e bestial, trazendo ainda algumas vezes os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais surpreende. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes que nós vamos estudar justamente no Laboratório do Mundo Invisível. Item 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em alguns casos, poderíamos compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço, cuja nitidez não impede que se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Já viram um espelho sem o aço, né? Que é um espelhamento, né? Então você vê ali um vulto, um reflexo, algo assim não muito... exatamente. Cuja nitidez não impede que se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médios videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele e circular por entre a multidão, assumindo ares de quem participa de tudo o que os homens fazem à sua volta, interessando-se por tudo e ouvindo a conversa de todos. Pelo menos é desse modo que se comportam os espíritos mais comuns. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa para soprar ideias ou exercer uma influência qualquer, consolando-a se são espíritos bons, zombando dela se são espíritos maus, e se mostrando tristes ou satisfeitos com os resultados obtidos. Em resumo, tais espíritos constituem a cópia perfeita da sociedade do mundo material. É esse o mundo oculto que nos envolve,
dentro do qual vivemos sem perceber, como vivemos em meio das miríades de seres do mundo microscópico, sem desconfiar de coisa alguma. Nós estamos vivendo uma pandemia, de repente nós descobrimos que os vírus estão por aí, mas sempre estiveram, sempre estiveram. Então, de repente, hoje, à luz da doutrina espírita, nós percebemos que nós não estamos em absolutamente nunca sozinhos. E aí é a fala do nosso querido apóstolo Paulo, quando ele fala da multidão de testemunhas. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por sua vez, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível e conhecer os seus hábitos, assim como um povo de cegos pode estudar o mundo visível, auxiliado por alguns homens que gozem da faculdade de ver. Veja-se adiante no capítulo referente aos médiuns, o item que trata dos médiuns videntes. Então, ele vai entrar mais ainda, aqui ele está falando de uma forma assim, en passant realmente, não da visualização, mas das aparições, tá? São das aparições. Item 104. Quando o espírito deseja ou pode aparecer, reverte por vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão, levando o observador a crer que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que significa que podemos tocar, palpar e sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Então, aqui nesse caso, se pode tocar, já é um processo de materialização. Então, a gente vê que o nosso Kardec está falando aqui das aparições, mas fica um pouco assim, por exemplo, aqui eu vou ver o espírito, mas ele está materializado. Eu posso tocar nele, sentir ele, está materializado. E isso pode realmente desaparecer com a rapidez. Eu me recordo uma amiga dela tirando fotos de casamento na frente do Teatro Amazonas. E quando foram ver as fotos, se surpreenderam, porque estava ela e o então esposo bem na frente daquela porta central do teatro, que estava fechada, só que ela tem vidros, né? Aquela porta tem vidros. E de repente tiraram a foto. Quando foram, ela me mandou a foto, eu vi. Quando ela virou a foto, tinha assim um grupo de 6 pessoas atrás, fazendo pose também para a foto. E todos vestidos assim a caráter, mas vestido assim, com roupas teatrais realmente, mas do século XVI, do século XVII. Eram roupas antigas, mas todos fizeram assim, tipo um semicírculo, e saíram bem atrás da foto, bem atrás dos noivos, né? Então aquela pose, e a visão era essa, eles não saíram nítidos, eles saíram exatamente isso, com esse vidro, como esse espelho, algo assim, mas estão todos lá, dentro do nosso teatro Amazonas. 6, aproximadamente isso, 6, 7, e tinha espíritos com formas femininas e outro com forma, todos assim, muito posudos, levantaram bem o tórax, né? Levantaram bem o nariz, se ajeitando, fizeram todo o movimento para também tirar fotos. Nossa, mãe, imagina evocarmos esses espíritos lá no Teatro Amazonas, hein? Íamos ouvir muitas histórias, não quero dar ideia para ninguém, tá? Então, aqui ele diz, nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo tato, se toca. Se pudéssemos atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual, a dúvida já não seria possível quando conseguimos segurá-la, palpá-la, e quando ela mesma nos segura e abraça, imagina?
de repente esse espírito te tocar, a gente vai ver isso em Jesus. Ele não pediu para Tomé, toca Tomé em minhas feridas, e quando ele apareceu a primeira vez para Madalena, que a Madalena foi tentar abraçá-lo, ele disse, não me toque, pois ainda não estive com meu pai. Então tem N explicações, mas tem uma explicação que eu acho que foi até a nossa irmã Rosiane que levou, dada por Humberto de Campos. E realmente eu não me recordo agora, me fugiu da memória. Parece que ele tinha ido exatamente isso, auxiliar Judas, e ele trazia ali toda aquela vibração do ambiente, ela poderia levar uma descarga, né? Na revista Espírita tem um caso, que a moça estava procurando emprego e aparece uma pessoa e dá um endereço para ela, e quando chega lá era o filho da dona da casa que já tinha morrido. Ela dizia, quem mandou você aqui? Foi ele, na revista Espírita. Olha aí, quantos casos a gente já não ouviu assim, né? Mas ela tocou nele, ela chegou a tocar? Ele deu o endereço, um papel? Foi? Ele deu o papel? Foi. Olha que legal. Sim, esse caso nós presenciamos, acompanhamos, né, vamos dizer assim. Exatamente. Ele assinou, mas só que ele assinou com a caneta da recepcionista. Ele assinou com a caneta e anotou no papel. A caneta e o papel eram realmente físicos, né? Não há dúvida, né? Não tem que ter dúvida, né? A universalidade é concordância, isso tem em todo lugar. Todos os lugares, é verdade. Os casos de aparições tangíveis, ele vai chamar de tangíveis, hoje a gente chama de materializações, né? Os casos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que têm havido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder, ele está falando aí de qualidade mediúnica, não de qualidade, mas tipo realmente mediúnico. Porque nós sabemos que para termos um espírito materializado, é necessário termos um médio que nós vamos chamar hoje de efeitos físicos. Tem uma nota. Entre outros, o Sr. Home, que aparece na revista Espírita, que ele era um médium completo, conseguia ver, não distinguia, ele era um médium de muitas capacidades. De grande poder, né? E absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis. Provam e explicam os relatos históricos acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Aliás, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos quando se conhece a maneira pela qual se produzem e quando se compreende que, longe de representarem uma derrogação das leis da natureza, nada mais são do que uma nova aplicação dessas leis. E assim, meus amigos, mais uma vez conseguimos completar o nosso estudo dessa noite, agradecendo sempre a Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga. Caso você tenha dúvida, anote aí no nosso caderno, no nosso canal, e sempre que possível nós estaremos respondendo. Um grande abraço e que Deus nosso Pai nos abençoe.